Eu estava aqui pensando, sabe? Um versículo que eu li essa manhã. Eu vou ler para vocês. Êxodo 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como um qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Eu quero fazer uma pergunta. O que faz um improvável chegar a um lugar de honra? O que faz uma pessoa sem nome, sem fama, desconhecido, ascender a um lugar de honra e destaque? Eu fico imaginando a situação de Josué, sabe? Que na verdade o nome dele nem era Josué, o nome dele era Oséias. E foi chamado de Josué porque na verdade Josué é um título. Josué significa conquistador. Aquele homem foi ascendendo, sabe? E uma das primeiras coisas que eu começo a pensar e aí chegar a essa dedução que eu cheguei, como é que um anônimo, um improvável, desculpe a grosseria, um Zé Ninguém, ascende a uma liderança, ascende a um lugar de destaque? Tá aí, tá muito simples. A gente precisa prestar atenção às pessoas com as quais nos aproximamos, as pessoas com as quais servem para nós como tutores, aconselhadores, orientadores, formadores de opinião. Josué era assim. Era assim, ele se aproximou de Moisés, observando a vida daquele homem. E logo depois que Deus orientou Moisés tirar a tenda do meio do povo, a tenda do encontro ficar afastada, eu fico imaginando que Josué começou a observar Moisés. Moisés saía de casa, ele ia atrás de Moisés, começou a seguir os passos daquele homem. Quando a tenda ficou estabelecida e Moisés saía de volta para casa, Josué ficava lá na tenda do encontro. Queria também a intimidade com Deus. E é interessante que Deus não fez de Josué um Moisés. Deus fez de Josué, o filho de Num. Enquanto Moisés continuava sendo aquele legislador, aquele homem que orientava o povo, que recebia de Deus e entregava ao povo, Josué foi exaltado naquilo que Deus queria que ele fosse. Ou seja, ele foi ascendido a um posto que Deus queria colocá-lo. Um guerreiro, um homem que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Mas se a gente começar a analisar, não foi de a meio-dia para a tarde que Josué tomou essa posição. Lá, quando os 12 espias foram enviados, lá estava Josué. E ele não seguiu a visão da maioria, não seguiu a visão dos 10. Não, ele seguiu a visão da minoria. Ele seguiu a visão de Caleb. Só os 2 tiveram uma palavra de fé, contrário àquela maioria. Então, são coisas que a gente vai observando. As pessoas nunca são esquecidas dos olhos de Deus. Deus está de olho em você, Deus está de olho em mim, Deus está de olho em nós. E a gente, muitas vezes, sendo improvável diante dos homens, não significa que somos os prováveis aos olhos de Deus. O Senhor está de olho em você. Então continue com a sua dedicação. Observe o que você faz. Separe as pessoas que lhe aconselham. Observe os exemplos. Sigam as pessoas que se parecem com Jesus. E anele, tenha desejo de ser como eles. Está aí um exemplo bíblico. Oséias nem nome tinha. Mas Moisés observou que ele tinha algo além da sua simplicidade. Ele tinha na sua origem, ele tinha no seu caráter, ele tinha no seu estilo de vida conquista,
Daí chamou de Josué. E talvez a princípio as pessoas até ignorassem. Como é que chama esse Zé Mané aí de conquistador?